Enfim, quando a gente pensa em uma retrospectiva sistêmica, o que a gente tem que pensar? Que, de alguma maneira, nós entendemos o movimento da vida dentro de nós, o que aprendemos, o que conectamos, enfim. E quem foram essas pessoas que a gente pôde olhar por um outro ângulo? Quem a gente teve um conflito e, de repente, a partir de uma vivência, de um conhecimento, a gente olhou e falou assim, poxa, não era isso tudo. Talvez eu tenha pesado na mão. Talvez eu tenha acusado muito essa pessoa. Talvez a gente tenha entrado em desequilíbrio. E eu vou incluir essa pessoa no meu coração. Escrevam no chat se vocês viveram algum encontro, fizeram as pazes com alguém, saíram de um conflito. Isso é inclusão. E a gente vai para a nossa primeira dinâmica. Deixa eu ler aqui os comentários. E, num segundo momento, quem vocês excluíram? 2025 foi muito especial e marcante. Senti que pude viver um movimento de cura profundo através da inclusão da minha irmã. Que lindo, Misa. Dentro de mim, profundamente, os efeitos da exclusão foram sendo muito fortes. Irmão é uma relação indescritível. Fazer as pazes com o irmão é voltar ao centro da vida. Brady diz, minha mãe e minha filha. Geralmente, quando a gente cessa os conflitos com a mãe, a gente cessa os conflitos com a filha. É quase em conjunto. Alguém mais teve esses encontros, essa inclusão no coração, e depois disso, teve alguma exclusão? Alguém que você disse, ó, não consigo mais. Pode ter sido uma exclusão ou um encerramento. Exclusão, eu estou falando em relação à família de origem. Surgiu algum conflito disruptivo? Ou se foi amizade? Entrou em desequilíbrio e chegou ao fim? Oi, Eliane, querida. Entendi muitas coisas. Também não sabia. E minha mãe me contou. Dá para fazer encerramento com o irmão? Olha, Fran, às vezes, a exemplo do que eu falei, depois eu vou te mandar até a foto dessa página. Eu não sei se dá para fazer um encerramento, porque o irmão está dentro da gente, a gente dentro dele, e as nossas células estão lá dentro da nossa mãe. Então, encerrar a relação, às vezes, a comunicação, porque ela fica difícil, porque ela fica violenta, porque essa comunicação, às vezes, piora feridas anteriores. A comunicação dá para encerrar, né? Porque são adultos iguais, então chega um momento que você pode botar uma barreirinha aqui e dizer assim, ó, daqui para cá não. Agora, você pode resolver interiormente. Interiormente, você pode fazer o exercício, a gente já fez muitos, né? Colocar uma cadeira na sua frente, fechar os olhos e dizer, olha, você me machucou com isso, com isso, com isso, você desequilibrou entre nós, por isso, por isso, por isso. Eu não consigo ver onde eu errei. Fale tudo. Depois senta nessa cadeira. E percebe. E aí, de repente, você resolve algo dentro, mesmo que a comunicação não volte. Como disse o Bert no caso ali do livro, às vezes a gente perde, tem relação que ela se rompe e não tem como voltar. E às vezes é melhor para ambos não falar. Às vezes não tem outro jeito. Em sistêmica, às vezes, alguns profissionais são até arrogantes,
forçam o cliente ou a pessoa a falar coisas que machucam. A pessoa não está sentindo o equilíbrio e a justiça dentro. Tem algumas meninas aqui da UNEB, né, do curso de Introdução ao Pensamento Sistêmico, que eu já dei essa palestra aqui na UAB e dei lá na UNEB. Justiça é mãe e direito é pai. Direito, ele é aplicado no mundo. Mas a justiça, ela tem que ser dentro da gente. E, às vezes, uma sentença que é super justa dentro dos códigos é injusta para quem recebe. Então, às vezes, para manter o equilíbrio, Fran, e essa justiça, a parte do direito, a gente pode manter um tempo em silêncio. Às vezes é necessário para cicatrizar. Com minha irmã, brigo sempre. Mas no dia seguinte nós nos perdoamos e nos entendemos. Mas temos uma comunicação melhor que antes. É interessante, Breide, que às vezes tem relação entre irmãos que é super atritosa, mas amanhã está resolvido. E tem irmãos que nunca brigam, são super polidos. E de repente explode uma discussão que ninguém consegue mais olhar um para a cara do outro. É muito amplo isso. Ela se sentia muito excluída. É. E sabe o que acontece? Quando tem irmãos que não ficaram entre um e outro, sempre tem um estranhamento entre os irmãos. É muito comum. Lá em casa, entre eu e o Felipe, não, entre o Felipe e o Rafael, perdeu-se uma criança, que era um menino também. E engraçado que na infância o Rafael tinha amigos imaginários e parecia que era duas turmas de filhos. Era eu e o Felipe e o Rafael e os amigos imaginários dele. E eu e o Rafael, a gente tinha muita treta, porque antes de mim também se perdeu uma criança. Só na vida adulta que a gente pôde, e depois de muitos movimentos meus na sistêmica, tá? Eu e o Rafael, a gente na infância era igual cão e gato. E depois a gente virou os melhores amigos. Quando tem irmãos que não ficaram entre os vivos, geralmente dá esse tipo de distanciamento ou essa sensação de exclusão, Brete. Isso é muito comum. Alguém teve alguma exclusão dolorida? A Fran já colocou aqui, né? Mas minha mãe diz que não teve abortos. Às vezes, mas a minha avó, sim. Às vezes, os pequenos, né, olham para a geração passada. Alguém teve alguma ruptura dolorida? Alguma exclusão? Eu gostaria que vocês escolhessem número 1, 2 ou 3. Anotem aí no chat. Eu vou fazer a primeira dinâmica com cards. Ok. Ou anotem, não precisa escrever no chat. Todo mundo já escolheu mentalmente? Uhum. Mentalmente, digitalmente, que a gente já anotou aqui também. Eu vou abrir o primeiro card. Escolheu o número 1. Você é grande, eu sou só o pequeno. Ninguém está sozinho na vida, viu? A gente não veio do nada, a gente não é filho de chocadeira. E tem gente muito grande atrás de nós. Se ancorar nos grandes, nos dá a força real do nosso lugar na vida, né? Então, reconheça os grandes. Às vezes dói, sabe? Às vezes a gente tem histórias na infância tão doloridas que parece que é injusto a gente reconhecer os grandes. Mas quando a gente se afasta um pouquinho do fato e fica somente com a vida que chegou. Eu fiquei com a vida. E a gente toma isso
a gente diz, ah, tá, foi aquela pessoa que me fez, e a gente fica grato por isso, só por isso. Quem escolheu o número 2, o meu computador parou aqui, vocês estão me ouvindo? Ainda bem que eu estou com o celular. Quem Sim. escolheu o número 2, eu tenho medo. Do que você tem medo? Vou falar de novo, ninguém está sozinho, viu? A gente tem muitas pessoas atrás de nós. E às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é muito forte, principalmente a gente fechando no ano 9, tá? Às vezes, a gente viveu em lares profundamente inseguros. Inseguros por ausências, inseguros por questões econômicas, por questões psiquiátricas, por questões espirituais, por abandono, por rejeição, por fome. E às vezes a gente olha para os nossos pais e pensa assim, como, Senhor, tu me permitiste vir destas pessoas? Por quê? E eu sei que às vezes o casal é o BO ao quadrado. É o BO ao quadrado, eu sei. Só que a gente nasceu do endereço certo. A gente nasceu no endereço certo. E ninguém pode mudar isso. Mas, às vezes, é tão difícil olhar para o pai e para a mãe que a gente tem que fazer um recurso. A gente coloca um biombinho rosa, assim, na frente do pai e da mãe. Imagina que o pai e a mãe, aí coloca um biombinho rosa na frente deles e olha por cima desse biombo e olha para o vovô e para a vovó, ou para a tia materna, ou para um tio paterno, para alguém também grande que pode ser confiável. Às vezes a gente tem que dar essa volta para chegar no lugar certo. E isso devagar vai colocando a gente no lugar e vai tirando a gente do medo. Como que a gente tem medo? Porque a gente está se sentindo sozinho. Se você estiver numa casa com a criança, você diz assim, eu não estou sozinho. Tem uma criança e um cachorro aqui comigo. Mas quando a gente se sente sozinho mesmo, a gente fica com medo. A gente fica vulnerável. Quem escolheu o número 3? O que vocês deram foi muito e foi suficiente. Agradecer a vida que está aí. Eu me lembro muito da professora Marisa falando, primeiro êxito na vida é estar vivo. Esse é o primeiro êxito. Então, todos aqui tivemos uma vida exitosa. Então, quando a gente olha com essa inclusão, que tem grandes a reconhecer, que a gente também tem medo e que a gente precisa reconhecer o quanto que a gente recebeu. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Rossando Klinger, ele falando que há quase 100 anos atrás, a única coisa que uma família queria é que os filhos vivessem, porque a mortalidade infantil era muito grande, muito. Depois que os filhos tivessem a 4ª série primária, depois que os filhos chegassem ao ensino médio, tivessem curso de datilografia, depois a faculdade. Então, cada geração cresce, evolui, e a gente pode dar mais do que receber. Isso é muito forte. Olhar para isso e reconhecer que a gente recebeu muito mais do que os nossos pais tiveram, abre espaço para que a gente receba mais da vida. Quem cobra dos pais emite boleto contra si mesmo. Então, quando a gente reconhece, a gente cessa, a gente fecha essa conta. E eu sempre dou o exemplo da minha mãe, eu fui a filha mais rebelde do planeta Terra, eu saí de casa com 16 anos, eu fiz um escarcéu danado.
e depois, na sistêmica, perceber que tudo que minha mãe fez, em 66 anos que ela viveu, ela era uma pessoa com vários punhais enfiados no corpo, e ela sangrava. E ela sangrava em cima de todo mundo. Mas, apesar disso, ela entrou numa maternidade e me deu a vida. E correu o risco de morrer com isso. E, apesar disso, ela manteve um casamento e me deu um pai, me deu uma mesa farta, me deu um pai que me deu tudo e que me deu muita força, muitas autorizações que ela nunca teve. Então, quando eu compreendi isso, eu falei, putz, como é que eu podia pedir mais alguma coisa? Que vergonha. Então, cada vez que eu tiro um card desse, eu recebi muito, ele também é para me lembrar disso. É verdade isso, Breide. Eu falo isso, parece chocante, mas é verdade. Nós vivemos com pessoas mutiladas por dentro. E a gente só via por fora. E aí a gente bota um rótulo, né? Essa pessoa é ruim, essa pessoa é doida, ela é má, ela é ardilosa, ela não presta. O clássico, ela não serve para ser mãe, ela é uma péssima mãe. Quem é mãe boa? Que dá vida. Essa é a mãe E a boa. moda, Gi, ela é narcisista. Ela é narcisista. Esse daí é o carimbo da atualidade, né? E quando eu lembro de qualquer coisa, porque essa memória também está no meu corpo. Então, quando eu lembro de determinadas coisas que minha mãe fazia, e a minha mãe era do peru. A mãe Não, era um furacão. e a palavra que mata, né? Minha mãe não me quer. Minha mãe não Minha mãe não me queria. queria, minha mãe nunca me quis. É. Nem me Minha ter. mãe não amava meu pai. Minha mãe não queria nada disso. Como a gente é trouxa. E quando eu lembro de alguma coisa que eu penso e falo, nossa, eu digo, eita, que essa pessoa me botou em pé forte desse jeito no mundo, esfaqueada. Aí eu lembro dessa cena. Aí eu digo, eu não posso cobrar absolutamente nada, que essa mulher fez tudo isso mutilada. Olha quanta sorte eu tenho. Olha Mesmo tudo que ela tempo me que deu. muitas também abandonam por causa que, como você sempre disse, né? Elas não estão preparadas para isso, não pode não estar o que elas não têm. Então, ele também marca muito essas palavras quando uma pessoa vem falar, ou eu mesmo assim, me questionando em muitas coisas, mesmo como você sempre fala, mesmo você, tua mãe te pareando, te jogando fora, ela deu a vida por Ela deu a vida, né? Eu sou mãe adotiva aqui, todo mundo sabe. Sim, parecia uma coisa ruim, né? Uma coisa que é imperdoável, né? Mas tem que saber o que acontece na cabeça, o que tem, as dores, os traumas, tanta coisa, né? Que a gente tem. A gente não imagina as camadas que tem nas histórias que são contadas daqui para fora. Entra aqui, fica só aqui e sai por aqui. Quem vive a história tem ela no coração. Quem ouve a história só tem ela na cabeça. Então, começa com todos os julgamentos do racional. Eu sou mãe adotiva e sou amiga da filha da mãe biológica da minha filha. Então, todas as vezes que a minha filha me questionou, eu falo claramente para ela, o que você queria? Ficar igual as suas irmãs que estão lá? Você não percebe que a sua mãe, quem mais ela amou foi você? Que ela deu a você um outro destino?
Ela é mesmo, mãe, Deus me livre, já pensou? Eu digo, então pronto, você nasceu da mãe certa e ela viu a tua alma e falou assim, ó, você precisa ir para outra família. Você nasceu aqui, mas o que você precisa eu não tenho para te dar. Então ela me achou. Foi uma adoção brasileira, ela me entregou a criança e depois é que a gente foi para a justiça, né? Hoje em dia isso é crime, mas há anos atrás isso era a coisa mais comum de ser feito. E esse é o destino. Isso era o certo. Isso é um resgate para mim, é resgate para a família do pai, é um evento para essa família e nós entramos para essa família. Nós prestamos os serviços para essa família. Eu não sou superior a ela. Eu venho depois. Ela deu a vida. Ponto. Isso é muito debatido. E hoje em dia, quando eu vejo conversa de mãe adotiva no Instagram, eu já sei de todas as dores que os filhos têm. Porque a mãe adotiva, arrogante, achando que salvou a criança de alguma coisa. Salvou a criança de nada. Aquele é o destino. Ela também se beneficiou com a chegada daquela vida. Esse é o tipo de inclusão mais profunda que a gente deve fazer. Não só com a mãe, ou com quem nos criou. Tem as adoções intrafamiliares, né? Eu sou filha de uma irmã, mas a minha mãe foi não sei para onde e eu fiquei com a minha tia. Eu sou filha da minha mãe com meu pai, mas meu pai foi embora trabalhar não sei aonde, nunca mais voltou. E eu fiquei com minha avó, com minha madrinha, enfim. Quem que ficou? Aquela atitude dos pais que às vezes é registrada como um movimento de amor interrompido é o que mudou seu destino, é o que a sua alma precisava. Reconhecer isso também fala dessa última carta. Eu recebi muito. Porque às vezes quando a mãe percebe, e isso, gente, não é do racional. É um mover da vida mesmo, que leva a esse tipo de situação, né? Obviamente que os filhos adotivos enfrentam sempre os questionamentos, porque muitas vezes são cegos sistemicamente, né? Eu tenho mãe e madrasta, e minha madrasta foi fundamental. Eu sou mãe biológica, mãe adotiva e madrasta. Ou seja, as 3 maneiras de ser mãe, Deus me deu a oportunidade. E então, eu sempre vivi muito bem com o meu enteado e com a minha filha adotiva, e os filhos foram ficando adultos, eu sempre respeitei. Eu quero isso, quero aquilo. Eu sou dona de mim, sou dona de mim, mal. De mais ninguém. Nessa retrospectiva, e já falando, e a gente já está falando disso, né? O meu segundo tópico de hierarquia era como que eu vi meu pai e minha mãe nesse ano, independente de estarem vivos ou mortos, tá? Porque o pai e a mãe morrem fisicamente, mas continuam vivos no nosso coração. Qual é a descoberta desse ano, olhando para o pai e para a mãe? Principalmente quem teve contato com a sistêmica esse ano, né? Podem escrever no chat também que eu vou compartilhando. Quem teve alguma experiência sistêmica, quem viveu uma constelação, qual foi o olhar? Eu, esse ano, tive mais olhares. Engraçado, o ano passado foi muito para minha mãe, porque minha mãe tinha morrido em 2023, e eu fiz uma caminhada para Aparecida, caminhando para encerrar o luto. Inclusive, esse ano vou de novo, mas vou por outro motivo. E esse ano eu tive muitos novos olhares para o meu pai. Esse ano, para mim, foi um ano muito forte de conexão com isso. Com a minha família paterna. Minha avó ainda é viva, então eu tenho mais contato com a minha família paterna. E cuidar da minha avó, estar presente na vida da minha avó, é uma forma também de honrar meu pai. Eu e meus irmãos, a gente tem isso muito claro. Mas eu acredito que esse ano ele foi muito produtivo para mim, dessa vigilância quanto à memória da minha mãe. E isso é uma grande evolução sistêmica, de você
Quando começar a pensar em algo, você diz, epa, vai falar não, não vai pensar não. O cenário é outro, lembra da realidade. E eu revisitei momentos de cuidado, momentos amorosos assim com meu pai. E isso foi muito bom para mim. Para ser mãe tem que ter talento, tem que ter um borogodó mais na vida. Laís, a gente não tem controle. De repente as vidas chegam. Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Sabe? De repente era 2014 e eu tinha 4 crianças dentro da minha casa, sabe? E eu falei assim, gente, o que é isso? E era o propósito, né? Desde pequena eu dizia que eu queria ter 4 filhos e no final realmente ficaram 4. Mas eu não me acho mais especial, não. Pelo contrário, eu acho que foi uma missão que eu recebi, né? São almas a desenvolver, né? Nós somos as primeiras professoras da vida dessas pessoas, né? Dos filhos. E se mesmo que e eu acredito que muita mãe não consegue desenvolver amor conforme a gente imagina. E tem gente que tem uma frieza no coração, uma indiferença, uma dor, né? Mas ainda assim deu a vida, tem todo valor. Só tem uma nave para chegar aqui, o útero de uma mulher. Não tem. Até Jesus foi parido de mulher, tinha um umbigo. Então, não tem outro caminho. Porque se tivesse, mais fácil ele teria feito. Você vê como que a vida teve que ser organizada para ele chegar aqui. A Breide falando, tem que ter borogodó. Quem levantou a mão? Sandra, pode falar, querida. Eu tenho uma visão sobre quem é mãe adotiva muito assim. Eu sempre falei que se eu não pudesse ter filho, eu adotaria uma criança. Uhum. Chegou até uma época em pensar em adoção, alguma coisa assim. Mas eu sinto que a pessoa que adota uma criança, eu acho que é um amor tão verdadeiro por aquela coisinha que tá ali, sabe? Que não nasceu de você, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito divina, sabe? Você ter o dom de adotar uma criança que você não sabe quem é, que você não sabe de onde veio, entendeu? E você olha para aquele ser e ama profundamente, né? Eu acho isso tão profundo, tão bonito, sabe? Você amar um ser que não nasceu de você. É um amor muito sincero. Eu estudando todos esses anos, Sandra, e eu fiz alguns movimentos em relação à minha filha adotiva. Primeiro que a adoção, nem todo mundo tem dentro autorização para isso. Exatamente. E quando eu era criança, eu pedia para os meus pais uma irmã. Eu dizia, o meu sonho é ter uma irmã. Na verdade, eu tinha e elas não ficaram, né? E eu sabia, só que eu não sabia que eu sabia. E eu pedia para o meu pai, adota uma irmã para mim. E a minha mãe não era. Minha mãe tinha pavor de adoção. Minha mãe era do Peru, como eu falei, né? Minha mãe era Odete Reutemann. Deus me livre, que eu não sei de que buraco saiu essa criança, Deus me livre. Aí você pega um ovo achando que é um pica-pau, vira um jacaré. Minha mãe era dessas. Então, minha mãe era muito engraçada. E aí, a minha mãe não tolerava essa ideia. O meu pai tinha um coração aberto para isso. E eu cresci com essa vontade, muito aliada a meu pai. E tem uma coisa de adoção, Sandra, que é muito séria, que é quando tem filhos ilegítimos na ancestralidade, vai rolar adoção lá para frente. É como se quem chega depois diz assim, ó, vocês não viram eles? Vocês não quiseram? Pois a gente vai pegar outros para botar aqui também. O sistema, ele busca compensação. Entende? Então, tanto eu quanto um irmão meu irmão registrou um menino que não é filho dele. E ele nunca foi atrás de mudar isso. Para ele, o coração dele ficou em paz.
Ele deu um nome para o menino, a mãe nunca pediu nada. Ela só queria um pai. E ele ficou feliz da vida com aquilo. E detalhe, essas duas crianças, esse menino e a minha filha mais velha, têm a mesma idade. Um nasceu em maio, outro nasceu em julho. Nós praticamente adotamos crianças juntos. E, obviamente, depois estudando, eu fui entender todo esse movimento de compensação. Meu pai com filho desaparecido, que eu procuro um irmão meu há anos, meu avô com filho que nunca assumiu, meus 2 tios paternos com filhos não assumidos. Então, o sistema pedia que se incluísse pessoas. E nós vamos fazer, E fizemos com profundo amor. Quando que uma adoção dá certo? Ela só dá certo na verdade. Esconder de uma criança seu passado é a maior furada do planeta Terra. E a verdade é que quando você adota, não é para você se realizar como mãe. Você se coloca a serviço para cuidar de uma criança que não é sua, nunca vai ser. Você vira um tutor, você diz assim, é como se você virasse para essa mãe e dissesse assim, tu não pode, deixa comigo que eu vou fazer com o maior amor, mas eu não vou tomar o seu lugar. Essa verdade, essa realidade, ela faz uma adoção ser bem-sucedida. Muito bem-sucedida. Então, embora, óbvio, tem imensas diferenças, mas o respeito, ele fica, a gratidão fica, né? E essa relação com minha filha mais velha, ela não teve altos e baixos como com qualquer filho. Eu não dou nem confiança. Tá revoltada? Fica aí, revoltada. Sua vida foi ótima. Para de caô. Fala logo, para de caô. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela não pôde ter filhos. Ela fez 3 inseminações artificiais, não deu certo. E um dia eu conversando com ela, eu falei assim, mas se você quer tanto ser mãe, por que você não adota uma criança? Ela falou assim, mas aí dá alguma coisa errado, ele não é meu filho. Então é melhor não adotar. Aí eu pensei assim, mas não falei para ela, então você não quer ser mãe. Tem gente que não tem essa autorização dentro, sabe? E eu acho que é melhor essa verdade, Sandra, do que pegar a criança e devolver. Como muita gente faz, né? Eu não dou conta. Eu não dou, isso não é para mim. E tudo bem, né? Tem gente que tem paixão e, inclusive, adota 4, 5 irmãos juntos, né? Sim. Eu, mesmo depois que a Pilar nasceu, eu ainda sinto isso, que talvez eu ainda tenha um compromisso com alguma outra criança. Não sei como, não sei quando, mas eu sinto isso. Se vai acontecer ou não, eu não vou atrás, mas se acontecer, filho, é um abraço feliz da vida. Não tenho resistência com isso, sabe? Mas voltando, a gente acabou saindo. Pode falar, Fran. Você quer voltar e eu lembrei aqui de uma palavra do Bert. Foi sobre adoção, né? Bert, eu li em algum lugar que o Bert falou que a adoção ela tem que ser natural, o ser humano ele chega para ser adotado. Sim. E existe a adoção por arrogância, onde a pessoa adota um filho para preencher um espaço, que nem ela falou aí, a pessoa que não podia ter filho, então vai adotar um filho ali para preencher um espaço que não conseguiu, né? Sim. Então, eu lembrei dessa palavra do Bert, eu só queria acrescentar isso. É verdade, ele fala isso mesmo. Ele fala que a adoção arrogante é quando o casal adota para se satisfazer como pais, não a favor da criança, né? Exatamente isso, Fran. Exatamente. A adoção, ela acontece. Ela acontece. Não é uma coisa que você fica atrás. Sabe? Quando ela tem que ser, ela simplesmente vai. E eu sabia que isso estava no meu caminho, de alguma maneira. Na verdade, quando eu era criança, eu dizia que eu queria parir 2 filhos e adotar 2 filhos. Isso desde pequena eu já falava.
Juro. E as pessoas falam, mas como assim, pra quê? Minha mãe pulava, né? Que é os meninos, essa menina é maluca. E ela era Odete Roitman. Vamos rezar para ela, que Deus possa ter misericórdia. Rezarei por você também. Eu rezo muito por todo mundo. Ó, a relação com o pai e a mãe, ela vai determinar um monte de coisa para nós, de muitas maneiras. E pensando nesse 2025, em uma palavra, foi produtivo ou improdutivo em relação aos pais? Escrevam no chat para a gente compartilhar, que nós vamos para a nossa segunda dinâmica. Eu não entendi, você pode repetir? Foi produtivo em relação ao pai e mãe, ou seja, você descobriu coisas, tomou seu lugar. Ou foi improdutivo, conflituoso? A Dilma falou que foi produtivo, produtivíssimo, produtivo. Eu acredito que, principalmente, nós que já tivemos muitos movimentos esse ano, né? Todo mundo que está aqui, todo mundo está bem alinhado, assim, com essa busca, com esse equilíbrio, principalmente com meu pai. Ai, que maravilha, Fernanda. Quando a gente alinha com o pai, a gente fica no feminino. A gente aprende a receber. Ser mulher é aprender a receber. Produtivo, perfeito. Escolha um de um, dois ou três. Podem escrever no chat. Deixa eu dar uma olhadinha nesses cards das constelações sistêmicas. Número 1, agora eu vejo você. Talvez tenha sido um ano de realmente enxergar o papai e a mamãe. Sandra está dizendo, estou cuidando do meu pai que tem Alzheimer, porque minha mãe sofreu um acidente também. Grande chance de praticar um amor de doação, Sandra. Quem tirou o número 1? Agora eu vejo você. Que frase maravilhosa. É uma frase que a gente usa muito. Porque, de fato, às vezes a gente nunca enxergou de verdade o pai e a mãe, né? Quem escolheu o número 2? Eu reconheço quanto você foi importante para mim. Quem teve um encontro mais profundo foi com o papai ou com a mamãe? Às vezes, gente, a gente vem de coisas tão machucadas. Meu marido tem um amigo que foi um homem que se deteriorou muito, principalmente no álcool. E eu tive um encontro com ele esse ano, a gente sentou, e eu comecei a percebê-lo, né? As tatuagens que falam muito, os hábitos, as frases, né? E aí ele me perguntou sobre constelação. Eu falei, sabe qual é o seu maior ponto de conflito? É que você prefere morrer do que admitir que a sua mãe é o grande amor da sua vida. Às vezes, as pessoas preferem morrer, adoecer, sofrer, do que admitir o amor pelos pais. Porque fica no julgamento racional. Ah, porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque ele falou isso, porque ele me mandou embora, porque ele me acusou, porque me bateu, porque... a gente sabe. Mas isso tudo não evita o amor. O amor é maior. Fran, pode falar. Você fez eu lembrar de um cliente que eu fiz uma constelação para ele, acho que mês de junho ou julho, e ele era um advogado muito importante do Tribunal de Justiça aqui de Manaus, tinha um cargo alto lá, e ele fazia terapia, e o psicólogo dele encaminhou ele para mim fazer uma constelação para ele, porque ele não conseguia avançar em relação à mãe.
né? E na constelação ficou bem claro o quanto que ele amava aquela mãe, mas ele não conseguia, né? Aceitar que amava a mãe. Então, quando foi agora, início de dezembro, eu recebi uma foto que ele tinha tido um infarto fulminante e faleceu, né? Então, as suas palavras me fez lembrar dele. Se foi um caso bem dentro do que você falou. Porque o mesmo amor que adoece é o amor que cura. O amor reprimido adoece. E o amor fluido cura. E as pessoas, às vezes, tomadas pelas questões mentais, elas ficam retraídas e elas preferem morrer do que admitir. Eu amo você, mãe. Mãe, apesar disso tudo, pai, apesar dessa merda toda, eu amo você. E isso é o que salva. A gente tem dentro da gente uma essência que ou ela nos estrangula ou elas vão nos dar uma vida eterna. E é esse amor em ordem. E às vezes a pessoa, por birra, ela empaca e não vai. Esse amigo do meu marido, ele está num caminho de morte. E como ele também é filho único, parece que a intenção dele é eliminar toda a possibilidade de ir à frente a família. Sabe? Tamanha é a dor dele. Mas está na razão. Coitado de mim, minha mãe não presta, né? Então a gente tem que aguardar, respeitar, né? Quem escolheu o número 3 da dinâmica é bem sobre o que eu estou falando. O card diz, eu tive raiva. Ainda tem. Ainda tem raiva. E a raiva cega, gente, né? Estão ouvindo? Até o celular falou. O card para o número 3 é eu tive raiva. Não teve, ainda tem. E a raiva, ela é perigosa, porque ela dá um poder pra gente, né? A gente acha que a gente é forte pra caraca por causa de raiva. Mas não é, não. Machuca pra caramba. Machuca a gente, né? E, obviamente, ela tem uma explosão de energia que aos poucos eu fui aprendendo. Eu sou uma pessoa muito irada. Ao contrário que a pessoa, mesmo nível de alegria que eu tenho, eu também tenho de raiva, tá? Só que eu fui aprendendo a trabalhar isso. E a gente não elimina. Quem tem raiva não elimina, viu? É igual doença crônica, a gente trata a vida toda. E a gente vai aprendendo a ficar na ala da alegria. Eu achando que eu tinha eliminado, Gito, falar isso. A gente tenta. A gente tenta. Eu lembro que uma vez eu saí da casa, eu comecei a morar sozinha com 17 anos, não foi por opção, necessidade. E aí eu lembro quando eu completei 20 anos de idade, eu já tinha concluído 2 faculdades. A segunda faculdade foi a que me deu, eu fiz Direito e Pedagogia. Eu dou aula, graças a Deus, há 17 anos. E o primeiro dia que eu fui dar aula, eu morava longe, aí estava chovendo, um temporal, morava perto de 700 metros da praia, tudo inundado. E aí tive que acordar 5h30 da manhã para poder ir de carona, andar negócio de 12 quilômetros. Eu dei aula, minha primeira experiência foi numa escola de uma zona de altíssima vulnerabilidade, ficava ao lado do lixão da cidade. Você não faz ideia, as crianças. Eu fui dar aula de filosofia para criança de 2 anos de idade. Nossa, no primeiro dia de aula. Dia de aula, aí eu fui de carona, ainda não tinha condição nem de pegar um ônibus, fui de carona, que a mulher me deixou ali
porque eu pensei, eu vou ter que andar uns 6 quilômetros. Nossa, era 6 horas da manhã, mas me deu um ódio da minha mãe, um ódio do meu pai. Eu falei, mas pra que me colocou no mundo para passar por isso? O que passa na cabeça da pessoa de botar alguém? Nossa, eu fiquei muito revoltada com a minha realidade. E passei um tempão ali, tudo de ruim que acontecia era culpa deles. Aí, claro. Aí eu pensei, por que eu não nasci? Ainda passei um tempo ainda sentindo inveja da família de todo mundo. Sim, esse é o clássico. Pensava assim, poxa vida, Deus, mas por quê? E ali, ó, engatava no... E ali eu vivia. Quando a gente sai disso e olha para trás, a gente diz, oh meu Deus, que bobeira. Eu vivo Eu comentei isso com a minha mãe e com a minha madrasta, mas a gente riu tanto. Eu vou te falar, eu vivo isso muito com a minha filha. Cara, tudo que é ruim, eu sou culpada. Mas eu já rio. Mas no princípio eu chorava, ficava com uma raiva. Mas assim, Breide, quando ela começar a reclamar, ó. Não, é assim mesmo, mano. Tu sabe que eu aprendi com você demais. Eu aprendi demais com você. Antigamente eu ficava triste, agora, mano, a tua raiva com você, não é comigo, não. Sai pra lá. Assim mesmo. Eu lembro que eu ligava para minha mãe para poder pegar uma faísca que era para poder dar uma cagada nela à distância. Aí eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo e tá acontecendo isso. Ela ouvia, ela falou assim, minha filha, Deus te dê sabedoria, te dê força, tá? E vai pra luta que a vida não é branda, não. Aí eu ainda pensava, você não me ajuda em nada, não me serve nem para me dar um conselho. Ela, filha, a vida pra gente nunca vai ser fácil. Segue a vida, agradece a Deus, vai agradecendo, se apega com Deus, se apega com Deus, se apega com Deus, e assim ela foi, ó. Ou seja, a sensatez em pessoa, porque se ela te tira disso, ela te infantiliza. Isso é um grande caminho. Quanto mais facilitamos a vida do filho, mais a gente enfraquece ele. Quanto mais a gente deixa a criança ter o pé na realidade, ou mesmo o jovem adulto, mais forte ele vai ficar. E a minha mãe falava um negócio muito interessante, assim, a gente era muito pequeno, e a minha mãe tinha uma cabeça muito revolucionária, assim. Hoje em dia as pessoas ficam falando determinadas coisas, e a minha mãe diz assim, educação doméstica é o mínimo que eu posso dar a vocês. Então, a Gisele, ela vai aprender a lavar o carro, a trocar a lâmpada, a varrer o quintal, a limpar a piscina. O Felipe e o Rafael vão aprender a passar roupa, fazer arroz, lavar louça, lavar o banheiro. Vão aprender tudo, porque isso não é coisa de homem e de mulher, isso é coisa de ser humano. E eu não sei onde vocês vão estar, eu não sei como é que vai ser a vida de vocês, e eu não vou estar lá. Então, ela já dizia assim, ó, vocês vão e vocês vão ter que se virar. Ela já deixava isso claro. E realmente todo mundo, cada um tomou o seu rumo, né? E quando eu lembro disso, e eu vejo gente com filho adolescente ainda cortando carne no prato, eu digo, gente, glória a Deus que eu tive a Selena como mãe. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Perdão por tudo que eu falei, eu retiro tudo. E isso me deu força de ver em tantos sentidos, vocês não fazem ideia. A Suênia colocou aqui, ó. Espera lá. 2025 para mim foi produtivo, pois eu entrei num processo de autoconhecimento e passei a entender que a forma que vejo as coisas não está correta. Eu os amo, porém não consigo me aproximar mais deles. As dores da infância ainda me machucam muito. Ela falou para mim, machucam muito para mim. Com certeza machuca lá também, Su. É que o pai e a mãe, eles não podem precisar do filho. A gente é que precisa deles. E como eu falei lá no início, isso tem muito significado na tua história. Tem ruptura que ela é tão violenta que não dá para chegar e bater na porta e falar assim, sabe, mãe, eu preciso de um abraço. Não tem.
Não dá para chegar, pai, olha aqui no meu olho, pega a minha mão, senta aqui do meu lado, se eu botar a cabeça no teu ombro, não dá. Eles não têm essa sensibilidade, não têm. Não tem, porque às vezes antes deles foi muito pior. Muito. Quando a gente olha para o pai e para a mãe, para a gente sair dessa dor, que eu estou sentindo aqui, eu estou aqui perfeitamente conectada com você, a gente tem que olhar para a criança dos nossos pais. Quando a gente olha para a criança que foi o nosso pai e que foi nossa mãe, a gente fala assim, putz, é quem está lá dentro. É quem está guiando isso tudo. E aí a gente começa, não para de doer não, tá? Mas começa a parar de latejar. A gente vai, sabe que tem coisa assim que está tão inflamado que lateja. Aí você começa a tomar um remédio, bota uma maceração, aí para de latejar. Está machucado, ainda está sensível, mas para de latejar. Esse primeiro olhar para as crianças que foram nosso pai e nossa mãe, ele tira a gente dessa... Porque parece que dá um desespero, né? Tipo assim, gente, não tem conserto. Tem, mas não do jeito que a gente imagina. É devagarinho, sabe? É bem devagarinho. Eu conheço bem esse processo. Eu vivi processos muito parecidos. A Gabriela está falando, é verdade. É verdade. A Gabi também tem uma história bem próxima. Emocionada também, a Fran diz, dando um lugar para a Suênia e seus pais em meu coração. Com certeza, eu também vejo eles aí atrás de você. E tem uma imagem de um leão atrás de você, tá nítida a presença desse pai aí. Esse papai tá bem fortão aí. E às vezes é só um menino machucado. E tem uma outra coisa, gente, que eu vivo tocando nesse assunto, é que às vezes a gente é criado por pessoas que não têm um diagnóstico, mas elas são pacientes psiquiátricas. Elas têm distúrbios, elas têm algum tipo de neuroatipicidade que ninguém sabia. Quando a gente começa a perceber por esse ângulo, a gente dá um passo para trás. Nesse lugar de dor, a gente dá um passo para trás e diz, não, isso não é para mim, isso não é meu. Eu vou só respeitar. Isso é o começo do fio de desfazer isso tudo, né? Isso é igual uma colcha de crochê, sabe, Su? Você pegou a ponta, você vai ter que desfiar até o ponto. Mas isso é um caminho, né? Devagar. Sempre que a gente fala de pai... Né? Pode falar, Su. Tá começando. Devagarinho. Quando a gente fala de pai e mãe, brota, né? Porque todos nós aqui somos filhos de famílias, de dores, enfim. E essa base, esse lugar na vida, eu sempre falo, né? Que todo mundo, e mais o nosso lugar na vida, é que nos dá a construção da balança. E é para isso que eu gostaria de olhar agora. Como foram os amores, os amigos, os colegas do trabalho? Ou seja, fora do nosso sistema, esse ano, como é que foi? Foi produtivo? Escreva no chat. Foi difícil? Foi revelador? Foi um ano de findar muita coisa? Foi um ano de muitos encontros? Eu vou começar por mim. Eu tive encontros felicíssimos esse ano. Muitas conexões, inclusive conexões profissionais, né? E percebo que a minha balança, ela recebeu muito. Dei muito, mas recebi muito também. A balança ficou cheiona, no ir e no vir. Ó, a Raíssa está falando, ano de network, Dilma, produtivo, Breide, revelador. Tem ano que ele é assim, né? Parece que limpa a janela e a gente vê o que a gente nunca tinha visto antes, né? Esse ano eu fiquei com pessoas que só chegaram para somar,
produtivo e maravilhoso, incrível. No amor, quem teve encontros maravilhosos, ou não, ou encerraram relações, ou não, nem começaram nem encerraram. Como é que foi com o parceiro? Escreva no chat. E a gente vai para mais uma dinâmicazinha. Produtivo com amigos. Meu também, Sandra. Tanta conexão legal, tanta gente bacana. O trabalho em Campos do Jordão também me trouxe muita gente nova. E eu desejava tanto ir trabalhar em Campos do Jordão. Fui atrás de várias casas lá. Nada deu certo. Aí um dia uma pessoa de Campos do Jordão veio constelar aqui em Taubaté e falou: você não quer constelar lá? Eu falei: quero, eu quero. Assim, fácil, fluido. E não era o tempo. Quando eu fui, não era o tempo, não eram as pessoas. Depois tudo rolou naturalmente. Produtivo com amigos. Escolha o número 1, 2 ou 3. Vou fazer uma pequena dinâmica sobre a relação com o dinheiro, que também acontece no mundo e precisa de equilíbrio no dar e tomar. Curso da UNEB, ter você como professor aqui, estamos, gratidão. Olha, um feliz encontro foi com o curso da UNEB. Até mandei mensagem para a Lilian hoje, aquela maravilhosa, mulher incrível, que experiência linda. Veio 2 alunas suas da UNEB fazer as Noites Santas comigo. Muito legal. Então, foi muito lindo o encontro com o pessoal da tem uma que UNEB. está vivendo coisas incríveis, assim, nos sonhos, no dia a dia. Nossa. Muito lindo. Ó, vamos lá. Número 1, isso é uma dinâmica sobre a relação com o dinheiro e a prosperidade. Quando a gente resolve algumas coisas dentro, o fluir no mundo, na vida, e o dinheiro está no mundo, e ele tem a força da vida, força do leite materno, e é através dele que a gente realiza. Então, é muito importante que a gente tenha uma boa relação com isso. Quem tirou o número 1? Resultados excepcionais merecem e exigem coragem excepcional. A vida está te pedindo mais para você chegar onde você quer. Eu não vou ler porque é grande, eu vou colocar lá no grupo, tá? Já eu coloco lá, já colocar aqui. Não vou separar, depois eu coloco tudo junto. Número 2, quem escolheu o número 2? Numa parceria, ganhos os dons do outro e anulo minhas fraquezas. Parcerias são viáveis, são possíveis, você se fortalece e soma. Então, olhe com mais carinho para as parcerias. Carta 2. Vamos para a terceira. Quem escolheu o número 3, mantenha opções abertas. Não se feche em 2 ou 3. Existem mais possibilidades. Mantenha as opções abertas. Talvez tenha informações que vocês ainda não têm. Já vou colocá-la no grupo, tá? Seguindo o nosso roteiro, e a gente se emociona, a gente chora, a gente lembra de muita coisa. Eu quero fazer a nossa meditação, e eu não vou me alongar. Eu vou fazer uma meditação guiada, bem sucinta, para a gente literalmente, a cena que eu vou guiar vocês é como se a gente tirasse um macacão, se a gente estivesse dentro do macacão, a gente vai abrir um zíper, vai sair dele, vai deixar ele para trás e vai vestir um outro, um novo eu da gente. A gente vai deixar o eu 25 e vai entrar no eu 26. Nesse número geral 1, que muita coisa boa vai brotar. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. E vou apagar aqui um pouquinho.
Sentem confortavelmente. Comecem a respirar. Puxando o ar pelo nariz. E soltando pela boca. Pelo menos 3 vezes. Todas nós juntas, unidas, numa grande roda. Todas pertencemos. Esse grupo também é um sistema. Todos que estão aqui precisam dessas exatas palavras. Para o seu crescimento, para o sentido do seu coração. Nessa grande roda, muitas outras rodas de tantas pessoas chegam atrás de nós, nossos ancestrais, nossos queridos ancestrais, nos dando força, a força necessária para que a gente deixe em tempo, o tempo de 2025 para trás. Do alto, começa a chover uma fina camada dourada e toma esse lugar, iluminando tudo e todos. E no centro da nossa roda, uma imensa luz branca se estende como um grande palco. Sinta atrás de você todas as pessoas que fizeram parte da sua caminhada em 2025. Quem foram as pessoas mais importantes? Quem foram os essenciais? Vire para trás, olhe nos olhos de cada um deles e levemente baixe sua cabeça num gesto de gratidão. Põe a mão no centro do seu peito e diga internamente: vocês foram muito importantes. Atrás dessas pessoas, as pessoas difíceis, conflituosas, pessoas que durante o ano de 2025 com elas foi difícil se comunicar. Olhe para elas e diga para elas: eu ainda não consigo, mas eu estou me cuidando. Olhe nos olhos de cada uma e diga: eu preciso de tempo. A cicatrização não acontece do dia para a noite. Agora dê um passo atrás e olhe de novo para frente.
para o centro dessa roda, para o lugar da luz branca, e veja cair do céu cada um dos números de 2026. Olhando para isso, diga a si mesmo: eu agora me despeço de tudo que aconteceu em 2025. Eu reconheço a minha parte em cada um desses acontecimentos. Eu reconheço que também sou responsável por todos os meus resultados, pelos encontros, desencontros, vitórias, fracassos. Como todo e qualquer ser humano, eu tenho a minha parte, eu faço parte. Agora olhe para o céu e sinta descer do alto um fio de luz rosa. Ele entra direto no seu coração. Seu coração se ilumina. E você acha em qual lugar do seu corpo é possível começar a remover o velho eu para que você saia dessa versão 2025 inteira. Então saia de dentro desse macacão que foi o tempo de 2025. Pode deixar ele no chão. Ele é parte de um tempo que está se findando. Perceba como é o seu corpo real, energético, que cor ele tem. Dê 2 passos à frente e olhe para trás. Perceba a sua história, a sua jornada, o caminho percorrido, pessoas, eventos, encontros. Tudo foi como foi. Agora, vire-se de novo em relação à grande luz do centro da roda e caminhe até ela. Encontre o seu novo eu, o novo eu 2026. Vista essa roupa, se encaixe perfeitamente dentro dela. E já na aura de 2026, olha ao redor. Quantas leis, quantos acontecimentos, aprendizados. Qual é a palavra que te vem ao coração sobre o balanço geral da tua estrada 2025? E debaixo dessa luz, desse novo tempo, olhe novamente para o alto, conectada ainda com seu coração ao fio rosa. Você vai dizer as seguintes palavras internamente, em compromisso consigo mesma. Olhando para o alto, diga: eu, aqui e agora, diga seu nome, me comprometo, antes de tudo, com a minha jornada, o meu crescimento, o meu aprimoramento. E a partir de mim, da honra à minha existência,
Eu vou viver no próximo ano incrivelmente sadio, próspero, amoroso, cauteloso e honrando a mim e a minha existência. Eu honro todos que vieram antes de mim. Respire profundamente. Perceba como seu corpo fica já vestida no seu novo. E lentamente, cada uma no seu tempo, pode ir voltando para cá. Alguém tem algo a compartilhar sobre as sensações, palavras? Escrevam no chat. Sentindo calor. Começou a ficar quente. Uma nova força, né? Força da vida. Uma nova força. Nós somos em quantas nessa sala? 17? 17. Deixa eu anotar os nomes aqui. Eu vou pedir para a Momo ajudar a gente. Eu vou fazer um sorteio. Eu quero fazer um pequeno exercício. Eu vou fazer ele totalmente gravado. E eu vou pedir 4 participantes, tá? Eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque como somos um pequeno grupo, isso vai fazer muito sentido para todo mundo, tá? Só eu vou saber e no final eu vou abrir. Fran, você pode me ajudar? Sim, sim. Uhum. Suênia, você pode me ajudar? Ok. Fica atenta a Fran. Fran, fica atenta a Suênia. Laís, você pode me ajudar? Sim. Ok, fica atenta a elas também. E Breide, você pode me ajudar? Posso? Ok. Agora, todos vocês que estão na sala, olhem atentamente para a Fran, para a Suênia, para a Laís e para a Breide. Cada uma de vocês, inclusive vocês que estão na dinâmica, se olhem e digam com quem vocês têm mais afinidade. Vocês, assim, eu gosto da Laís, eu gosto dessa Suênia, me chama mais atenção. Se eu pudesse, eu me aproximava dela. Me escrevam no chat com quem vocês mais se afinam.
No site ou aqui? Vou falar aqui. Eu gostaria. A Laís está conectada comigo hoje. Desde a que Laís comecei. está conectada com você? Com certeza. Uhum. Ó, a Laís fala que que tem mais conexão com a Fran. Sim. Laís e Fran, a Eliane, a Cláudia com a Suênia, a Fernanda com a Laís. Eu tenho mais conexão com a Laís também. Oi. A Lenisa também com a Suênia. Pode falar, o Laís, que você ia falar. Eu, Gi, tenho mais conexão com a Laís aqui. Você tem mais conexão com a Laís. Tá. Eu tirei alguns cards aqui que são de palavras de poder. E eu vou abrir daqui a pouco a dinâmica. Sim, então olha novamente. Então, primeiro de tudo, qual é que mais chama atenção? E depois? Quando todos estiverem escolhendo, coloca um joinha, um coraçãozinho para me sinalizar que já escolheu. Que vai fazer bastante sentido, e isso é um olhar muito para frente, que vai dar direção, inclusive, para futuros trabalhos, olhar para isso por outros ângulos, tá? Então... É engraçado, a Laísa chama muito atenção, mas a Fran, não que eu escolho, né? Mas a Fran tá mexendo comigo, não sei por quê. Mas não quero escolher a Fran, quero escolher a Laís, mas eu tô com falta da Fran. Acho que essa palavra dó. Entendi. Faz total sentido o que você está falando. Vocês vão já entender. Então, todo mundo já escolheu? Eu sinto afinidade com a Fran, mas alguma coisa também na Suênia me chama a atenção. Perfeito. Eu vou abrir por pessoas que eu chamei, tá? A Fran está representando quem vocês são. Então, é um ano de olhar para si. É um ano de olhar para si, de se cuidar, de se valorizar. E isso traz uma mensagem muito poderosa. Parar de olhar para fora. O maior trabalho da nossa vida é cuidar da nossa vida. Esse é o maior trabalho. E se a gente fizer isso, a gente já fez mais da metade do trabalho. Entende? Então, a Fran está representando quem vocês são. E a palavra é paixão. A palavra para 2026, para vocês que se afinaram com a Fran, é paixão. Apaixonar-se por si, pelo que faz, viver um encantamento entre si e as realizações. Ok? Quem escolheu a Suênia? A Suênia está representando a vida. Olha que profundo. E o card para a Suênia, para o que a Suênia representa, é força. A vida está numa profunda força no próximo ano. E isso dá um recado para nós. Vamos tomar essa força da vida e confiar nos caminhos que ela mesmo traz. A gente cansa de ver aqui, né? Eu e Fran, a gente tem os nossos diálogos internos, né? Às vezes a gente acredita que um negócio está lindo, quando a gente vai para o campo, sem força nenhuma. Larga isso, acaba com isso. E aí a coisa anda. Então, prestem atenção na vida. Gente, a vida na simplicidade. Em quem está do nosso lado, em quem a gente ama, no nosso ambiente, em cuidar do nosso ambiente, em embelezar. Esse final de ano, eu entrei no movimento estético de embelezar. Embelezar especialmente a minha cozinha, a minha mesa. A mesa é um altar
é o altar da vida. É onde a gente se reúne, se alimenta, comemora. Então, quanto melhor a nossa mesa, mais conectada a gente está à vida. Se liguem nisso. Quem escolheu a Laís? A frase de quem a Laís representa, a palavra é raízes. Mudar de lugar, de ideia, mude de cor de cabelo, de gosto de comida, só não mude suas raízes. Mas tem mudanças profundas ancestrais para fazer, porque a Laís está representando a morte. A morte em muitos sentidos. E principalmente você que escolheu e se afinou com a Laís, não é sua morte, não. Mas é uma conexão de olhar para um luto, para algo que ficou para trás, para a morte de uma criança, de um irmão, de um tempo, de uma esperança. Enfim, você está olhando para algo que acabou ou morreu. Isso não é um bom movimento para iniciar um ano. Então, deixa isso morrer. O Bert tem uma frase que eu acho maravilhosa. O passado só quer passar. A gente tem que deixar ele passar. E talvez essa seja a grande frase para quem se conectou com a Laís. Quem se conectou com a Breide, a palavra é abundância. E a Breide está representando o ano de 2026. É um ano que tem força e abundância. Eu ia falar para me escolher todo mundo, meninas. Só que eu não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Quem escolheu a Breide se liga nas possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, de oportunidade, de multiplicação. A força de 2026, ela é multiplicadora. E eu acho que isso fala muito alto para todo mundo, né? A Breide falou, faz muito sentido para mim deixar morrer muita coisa esse ano. Perfeito, olhar o novo também. A Eliane, amor próprio, linda. E a Eliane está bem nesse movimento, né? A Raíssa está dizendo, achei a Breide bonita, me chamou a atenção, mas a vida está me chamando mesmo. Sim, sim. Esses movimentos, quando a gente coloca um símbolo para a morte, não é a nossa morte que a gente vai morrer, não. É que talvez a gente esteja olhando para algo que já foi. Tem uma outra frase do Bert maravilhosa, que tem gente que está na plataforma olhando para o trem que partiu e o novo trem já chegou. Então ele diz, olha para o trem que já chegou. E a gente está na plataforma, a gente está saindo de um trem para entrar no outro. E olha as palavras que vieram, todas palavras muito fortes, paixão, força, raízes, abundância. Elas praticamente se comunicam, né? Então, temos uma chegada de um novo tempo. Eu vou colocar todos esses cards lá na... A morte também, gente, pode ser olhada como a fênix. Vão ressurgir, não vão ficar mortos aí não, hein? Não, a morte... Eu senti assim, eu escolhi Laís. Suênia é sempre escolho, para sempre, linda, maravilhosa. A gente sabe da nossa ligação parental. Cunhada linda, maravilhosa. Você não vale. Eu não podia escolher minha cunhada, gente, esposa do meu irmão, não tinha como escolher linda, maravilhosa. Aí fiquei de os três. Eu escolho ela sempre. Mas, assim, eu saí do 7, eu estou no ano 7 de 2025 e vou para o ano 8, então para mim faz sentido. Queria até que você explicasse isso um pouquinho. O ano 7 é um ano muito espiritual. Muito. Que a gente se liga muito com o transcendental. O ano 8, às vezes, ou ele traz muita abundância, ou ele traz muitos ajustes. Ajustes mesmo, de findar uma coisa, fechar uma empresa, trocar de carreira, ele começa a se anunciar antes. E quando a gente fala de morte, a gente, como eu falei, não é a nossa morte. Às vezes é a morte de um tempo.
E a morte, ela não é uma coisa ruim, ela é um fim de um tempo. E uma outra coisa começa, e com o fim começa, diz o Bert, né? E eu, inclusive, hoje eu postei um vídeo no YouTube falando que a gente tem dificuldade de findar. Inclusive, quem é muito festeiro tem uma frase que fala assim: nós somos inimigos do fim. Isso não quer acabar nunca. Só que tudo acaba. A finitude é a nossa realidade. E uma coisa sucede à outra. Olha que interessante. Suceder vem de sucesso. Então, finda a infância e a sucessão disso é o quê? Adolescência. Finda a mocinha para nascer a mulher. A morte, ela é uma troca de tempo, de sucessão, de sucesso. Não é a morte física, como todo mundo já pensa, em algo macabro, não é isso. Não, e às vezes, tudo que precisa é morrer para que o novo nasça. Sim, eu me conectei muito com Laís, mas para mim faz muito sentido, de você não imagina quanto. E lá esses últimos 3 meses passa um terremoto, um tsunami, querendo me abalar, mas eu não consigo me ver assim, morta, entendeu? Eu não ver. Eu deixei morrer. Assim, como eu falei agora, eu peguei meu trem para 2026, entendeu? E meter a cara para as coisas que vêm, né? Porque você passou por um período de morte, Breide, de muitas relações, inclusive. Passei. E não me esperava, foi de um dia para outro. Toda foi uma movimentação muito forte para mim. Muito. Eu pensei até em fechar o negócio por um momento, depois falei assim, cara, minha vida, minha casa, tanta coisa que eu tenho e que conquistei, por quê? Porque foi muito forte, mas no mesmo tempo, pela minha fé que eu tenho de mulher forte, aí eu me levantei e a vida continua, Breide, vamos que você vai conquistar, e tudo isso que está acontecendo é Deus falando para você que não é do seu jeito, é do jeito que Deus está mandando. É por isso que eu tomei, de novo, me ergui até mais forte do que estava antes, entendeu, Gi? Porque eu entendi que não era o que eu queria, é o que Deus tem preparado para mim, que é maior ainda. Exato. Entendeu? O que você está falando, Breide, e você acompanha esse processo, me lembra quando eu aluguei o prédio lá da Saldanha Marinho, em frente ao Senac, que era a coisa mais linda do mundo, e me faliu. Lembro. Só de conta de energia, eu paguei R$22 mil. Lembro disso. Eu quase enlouqueci. E no dia da mudança, eu bati o carro. Na chuva, entrei na lateral do carro de uma policial. A mulher puta desceu com a arma e ainda botou a pistola na minha cara. Foi um negócio louco. 4 meses depois, eu tinha reconquistado tudo, eu tinha pago essa conta toda e comprei um carro zero. Eu me lembro disso. Foi. Porque naquele momento, igual você, eu fiquei igual dentro de um furacão, assim. Sim, exatamente. Aí depois eu falei, passou. E ainda a gente fica mais feliz ainda, porque Deus tem preparado para a gente o que a gente não enxerga. E fala, Breide, isso é uma coisa além do que você está querendo. Então, por isso que eu fui na fé que vai dar tudo certo. E está dando tudo certo. De novo. Já deu. Gente. E é isso, gente. Vamos. Bora para frente. Morte e renascimento, a Raíssa escreveu aqui. É verdade. Morte e renascimento. A gente está virando inimiga do fim aqui também, né? Porque já estamos com 2 horas de evento. Vamos tomar jeito e vamos findar esse negócio. Eu gostaria que cada uma de vocês escrevesse em uma palavra o que
o sentimento, a sensação de tudo que vimos, sentimos e falamos nesse encontro, essa retrospectiva de olhar quem foi incluso, quem foi excluído, quem chegou, qual é o nosso lugar, nossos pais, essas relações que precisam ainda de cuidados. Esse tempo de 2025, e estamos a 2 dias de 2026, qual é a palavra? Perfeito, Cláudia, renovação, entusiasmo, incrível, coragem. Cláudia, eu acho que a coragem é a mola propulsora de toda transformação. Coragem, esperança. Super, Fernanda. Não só a esperança, mas a resiliência. Resiliência é continuar fazendo, mesmo quando ainda não temos um panorama favorável. Movimentos, leveza e renovação, leveza e fé, determinação. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou escrever o nome de vocês para a gente só fazer o nosso sorteio. São 17? Agora parece 16. Fran. Cláudia Pereira, né? Que é a Claudinha Cláudia Pereira. Raíssa. Lenisa. Eliane. Fernanda. Laís. Cíntia. Sandra. Porque tem eu e tem eu de novo. Tem eu de novo. Quem mais está falando? Botei a Lenisa? Botei a Lenisa, botei todo mundo, é isso mesmo. Eu estou aparecendo por aqui, estou falando por aqui, está uma bagunça. Então eu vou fazer o sorteio de um movimento sistêmico que a gente vai realizar no dia 13, no nosso primeiro encontro, voltando aos movimentos online. E vou sortear também 4 vouchers de desconto para quem quiser fazer a constelação online em condições especiais. Pilar é a oficial do sorteio. Nossa, mas você chamou ela Olha aqui rapidinho. Você viu? Aí vem a Zazá também. Vem cá para os outros ver você. Vem cá, essa safada. Olha lá, fala, oi, gente, eu vim aqui ver minha mãe também. Que coisa linda! 1 a 15. Eu vi ela 9. Na piscina hoje. Eliane ganhou o movimento. Mais um. 3. Claudinha, voucher de desconto. Outro. 12. Laís, voucher de desconto. Mais um. 7. Cláudia Pereira, voucher de desconto. Pode doar o voucher também se quiser, tá? Mais um. 15. Sandra, esqueci o sobrenome dela, mas ela tá aqui. Voucher também de desconto. Eliane ainda tá aqui? Tá. Eliane, dia 13, você pode vir participar da constelação, que a gente vai fazer um exercício de metaposição para você, escolher um tema, que a gente coloca 4 possibilidades. Fechamos com chave de ouro nosso encontro das Jardineiras da Alma. 2026, muitas novidades, muita gente. Inclusive, teremos os portais, né? Como janeiro, dia 1º, 1/1, não dá, que está todo mundo na festa, eu vou fazer dia 10/1 o nosso primeiro encontro, para a gente fazer meditação guiada do primeiro portal do ano. E temos o janeiro branco, falando sobre saúde mental. Então, durante todo o mês, eu vou falar muito sobre saúde mental. Inclusive, eu vou inaugurar um novo vídeo no YouTube,
chamado Farmacinha da Vovó, onde eu vou falar de ervas sobre o tema. Então, vou trazer 5 ervas, e eu gosto muito de algumas ervas para ansiedade, para acalmar, enfim. Teremos vários movimentos interessantes. E dia 8 de janeiro, dia do meu nível, como que eu vou comemorar? Com a inauguração do podcast, o Reverbera Cast, que vai ser incrível. Eu ainda estou na dúvida se eu vou fazer ele ao vivo ou se eu vou gravar. Estou na dúvida. Mas eu vou trazer a história de uma pessoa maravilhosa, que eu já contei de muitas formas, mas eu quero que ela conte, que é a Amanda Silva, minha querida amiga, que numa ruptura familiar muito violenta, a mãe distribuiu os filhos e ela foi parar numa instituição. E ela chegou a morar na rua, e hoje ela é uma biomédica, uma grande empresária, uma mulher que eu admiro demais, e é uma das histórias mais fortes de vida que eu conheço. E o princípio desse podcast é a gente trazer pessoas anônimas, com destinos desafiadores, porque o que ecoa dentro da gente reverbera na existência toda, né? E essas pessoas têm muito a nos ensinar. Sem guru, sem gente famosa, gente real falando da sua vida. E eu vou inaugurar com a Amandinha, já tenho outra programação até junho, com várias pessoas, vou fazer um episódio por mês, e vamos seguindo. Agradeço a vocês, meninas lindas, as conexões, dentre tantas coisas produtivas, tem esse povo da UNEB aqui com a gente, né? Mais gente chegando. A Sistêmica mudou minha vida e eu sei que ajuda muita gente. Eu tenho muito prazer nisso tudo. Eu amo esses encontros. Eu acho que isso faz bem para a alma, para o coração e para todo mundo ao redor da gente. Quero desejar um ano novo lindo, maravilhoso, incrível para vocês. E todos os sonhos da gente, nossos projetos se realizem. Deixa a Laizinha falar. Pode falar, Laís. Giza, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, pelo voucher de desconto. Usarei em todos os verbos. E eu quero aproveitar a oportunidade para poder dizer para vocês que eu tive a honra de fazer um bate-papo com a Giza. Eu sou membro da Academia Capixaba de Letras, e a gente tem um canal de rádio, de TV, e aí nós fizemos um primeiro episódio, um episódio inaugural, e aí nós falamos sobre mulheres que rompem silêncio. E a minha convidada foi Giza. Tá imperdível, muito bonito. Posta o link lá no grupo. Vou postar. Foi muito bom a nossa conversa. Para todas as idades. Com certeza. Também vou receber o Laís no Reverbera Cast. Várias pessoas já estão na minha lista. E eu acho que vai ser muito interessante partilhar outras coisas, documentar a vida das pessoas. Eu acho que o YouTube é uma ferramenta maravilhosa. E nesse próximo ano eu vou trabalhar bem mais no YouTube. Mas, mais uma vez, um ano novo maravilhoso para vocês. Já estamos vestidas com o nosso novo eu. Que Deus abençoe a nós, nosso caminho, nossa trajetória. Eu vejo vocês, vejo a origem de vocês. E todas vocês são certas do jeito que são. Nossas histórias são certas do jeito que são. Nesse sistema que a gente foi criando nessa comunidade, a gente foi ganhando muita força. E cada um desses corações vale muito. Todas vocês valem muito. Então, eu agradeço muito pela participação de vocês. Isso aqui, para mim, é o começo de algo ainda muito maior. Essa comunidade ainda vai crescer muito e a gente ainda vai ter muitos frutos, com sementes que a gente joga pela vida e a gente vai colher. Esse nome Jardineiras da Alma por isso, porque a gente está se trabalhando, se cultivando e a gente vai florescer ainda muito mais. Feliz Ano Novo, meninas. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todas com Deus. Eu vou colocar os cards e os vouchers lá no grupo.